Você, assim como eu, gosta de ficar olhando a previsão do tempo? Se sim, vamos ficar atentos. Por várias vezes a gente já ouviu falar que o tempo está inconstante, que o clima mudou, mas afinal, o que é tempo? O que é clima? Você sabe essa diferença? Vamos entender melhor? Tempo é o conjunto das condições atmosféricas de um lugar em um determinado momento. Já clima é a média das condições atmosféricas de um lugar por anos contínuos. O tempo se refere ao estado momentâneo da atmosfera em um determinado local. Ou seja, o tempo consiste na mudança de curto prazo da atmosfera, que pode ser de minuto a minuto, de hora em hora ou de dia a dia. Algumas variáveis meteorológicas definem as condições do tempo como temperatura do ar, vento, umidade, precipitação, cobertura de nuvens, entre outras. Um exemplo: a passagem de uma frente fria provoca uma mudança rápida do tempo, que passa de ensolarado para chuvoso, além de diminuir a temperatura do local. A observação dos tipos de tempo mais comuns e sua distribuição durante o ano revela um clima de uma região. Para conhecê-lo, são analisados seus elementos principais: temperaturas, precipitações, ventos e pressão do ar, que têm suas condições médias estudadas ao longo de décadas. O clima é definido como a média do tempo meteorológico observado para uma certa região e período de tempo. Geralmente é tomado durante 30 anos. Quando se fala em clima, estamos olhando para as médias de temperatura, precipitação, umidade, velocidade do vento, fenômenos como nevoeiro, tempestades e outras medidas do tempo que ocorrem durante um longo período em um lugar particular. O que caracteriza o clima é uma combinação de fatores como a latitude, altitude, orientação em relação aos corpos d'água, montanhas e direção predominante do vento. Um exemplo: o clima tropical, que abrange grande parte do território brasileiro, é caracterizado por estações bem definidas. Como os dados meteorológicos são obtidos? A temperatura é medida com um termômetro e seus valores são dados em graus, sendo a escala mais comum a Celsius. Como as temperaturas variam muito nos estudos científicos, os valores extremos são tão importantes quanto os médios. A velocidade do vento é medida em quilômetros pelo anemômetro. Ela é fundamental para saber, por exemplo, o momento da chegada de um vendaval. As chuvas são medidas por meio do pluviômetro, que é um recipiente com marcas para a medição da altura da água da chuva nela obtida. Se em um dia a água atinge 50 milímetros, dizemos que houve uma precipitação de 50 milímetros de chuva. A pressão do ar é medida por um barômetro. Quanto maior a pressão, menor a possibilidade de chuva. A nebulosidade indica a existência ou não de nuvens e em qual altitude elas estão. Para determinar o tempo, nós observamos um momento, a situação atual. Já para observarmos o clima, é preciso pelo menos 30 anos de estudo. Então, a partir de agora, você não vai mais confundir tempo e clima, né?